Eu sempre tenho falado, você sabia que eu e você, é a única Bíblia que os incrédulos lê todos os dias? Você sabia? Eu e você, é a única Bíblia que as pessoas incrédulas, elas lê todo dia. Você sabia que a sua vida está sendo examinada todos os dias? Não só pelo Espírito Santo, mas por todas as pessoas que andam ao nosso redor. Você sabia que as pessoas estão aprendendo com você diante do teu comportamento como filho de Deus? Você sabia disso? Que as pessoas... Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 até o 24. Algo que o Espírito de Deus ministrou no meu espírito. Eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Eu coloquei como título, a palavra da cruz. A palavra da cruz. Esse é o tema desta mensagem, que diz assim, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz, deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor conhece cada um de nós. Nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, eu sempre digo de mim mesmo, não tenho nada para transmitir. Eu necessito da revelação, da ministração, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, que eu possa compartilhar com teus filhos. É seu momento, é sua hora. Fala conosco através da minha vida, em nome de Jesus. Queridos, nós fomos chamados pela graça de Deus, e isso respondemos através da nossa fé em Cristo. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, falando sobre a sabedoria, falando sobre o povo, os judeus como o grego, nós sabemos que Deus escolheu o povo hebreu, que era um povo escravo no Egito, uma pessoa escrava, um escravo não tinha direito a nada, mas Deus escolheu esse povo para fazer dele uma grande nação, colocar sabedoria e graça, para que Deus pudesse mostrar que através da vida daquele povo que era escravo, quando eu e você atentamos para a palavra dele, ele pode fazer nós pessoas ilustres. E é isso que nós somos, se tornamos filhos de Deus. Diante dos judeus, diante dos gregos, os judeus sempre pedindo um sinal. Porque o judeu por si próprio é um povo incrédulo, eles precisam ouvir Deus falar, eles precisavam os sinais para que eles pudessem crer. É assim que o judeu é. Por isso que Deus sempre se manifestava, dizendo ali, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Sempre Deus tinha que falar, manifestar um sinal para eles, para que eles crescem. Era assim, senão eles não criam. Até hoje eles têm dificuldade, Eles não aceitam Jesus como o Messias enviado de Deus. E os gregos, eles confiavam na sabedoria deles, no conhecimento deles. E quando se pregava, Paulo dizendo, e nós temos o poder de Deus, temos a palavra da cruz.
E a palavra da cruz é um escândalo para eles que se julgam tão intelectual, tão sábio, que tem tantos conhecimentos, confunde todas essas coisas. Mas nós que conhecemos Deus, nós que recebemos Jesus, nós sabemos que a palavra da cruz é o poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. É onde que nós temos promessa, e isso nós recebemos de graça, não é preciso nós fazer nenhum esforço algum para conquistar, para triunfar, para viver uma vida vitoriosa. Nós cremos no poder de Deus, nas promessas de Deus, nas manifestações do Espírito Santo, no trabalho dos anjos em nosso favor, na manifestação dos dons espirituais. Nós cremos que todas essas coisas o Senhor nos deu para um propósito maior, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Os anjos do Senhor também são ministradores para conosco. Eu aprendi muito ali com o pastor Paulino, a gente prega, já ensinei, ministrei, mas quando esses dias que nós estamos andando, ele se move muito através do ministério dos anjos, falando e os anjos respondem, pedindo alguma coisa e os anjos trazendo. Isso está à disposição nossa, mas muitas vezes nós não usamos as armas, o qual Deus concedeu para nós, porque ainda nós não temos sabedoria, ou por mais que nós conhecemos, mas não colocamos em prática aquilo que Deus nos deu, aquilo que está em nós, os dons, mistério, a palavra, o Espírito Santo, as promessas, as dádivas, toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos o poder de Deus, nós temos a palavra da cruz. Aonde que Jesus venceu a Satanás e seus demônios, aonde que Jesus tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade, todas as maldições, todos os pecados, toda a nossa iniquidade. Ele foi cravado ali na cruz sobre ele, para que eu e você sejamos livres, para que eu e você glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Por isso, nós temos o poder da manifestação do Espírito Santo. Quando Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito na fé, na verdade. E para isto nos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu e você somos privilegiados. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor, desde o princípio, eu e você, fomos escolhidos para manifestar esta glória dEle. Esse poder dEle, para viver uma vida de santificação, do Espírito, da fé e na verdade. Eu e você, nós somos escolhidos para manifestar esse poder, para manifestar essa graça, para manifestar esta virtude do Espírito de Deus. Por isso eu e você precisamos ter consciência disso, e precisamos entender que existe um adversário também, que ele vai fazer o possível e o impossível para tentar estancar, impedir de que eu e você recebemos, tomamos posse daquilo que o Senhor já fez, para que eu e você não vemos manifestar as evidências. Satanás não quer que isso aconteça. Mas o Senhor nos chamou desde o princípio como amados do Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Para isso nos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo nível que Jesus está, é o mesmo nível que o Espírito Santo nos leva. E tudo isso você precisa ter essa consciência. Entendemos que a cruz de Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus para todos nós que temos a revelação do Senhor. Então não é motivo para que nós vivamos uma vida derrotada, uma vida miserável, uma vida solitária, triste, abatido, desanimado, frustrado. A chave não é o Cristo da manjedoura. A chave não é o Cristo do templo. A chave não é o Cristo da praça pública. Mas sim, a chave é o Cristo da cruz, o ressuscitado. É Ele. Jesus Cristo ressuscitou.
e a Ele o louvor para todo sempre. É isso que vai fazer a diferença. Amado, nós estamos percebendo que está para vir uma grande opressão muito grande. O espírito do anticristo, ele já está se manifestando, se movendo contra esta nação. E só tem um jeito de nós prevalecermos, de nós triunfarmos diante de toda a oposição do espírito das trevas. É quando a igreja do Senhor, eu e você, nós nos concentramos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para todo sempre. Quando eu e você entendemos que o nosso Deus, porque o diabo, Satanás e seus demônios, eles estão se mobilizando para tentar calar a igreja do Senhor, tentar pararmos nós, tentar nos intimidar. Isso, a nossa arma, as nossas ferramentas, as nossas munições, é o louvor, é a adoração, é a gratidão. As crianças devem louvar o Senhor, os adolescentes, os jovens, homens e mulheres, anciões, todos louvando, adorando, trazendo a presença de Deus. Desta forma, nós se tornamos intocáveis, porque o Deus de Israel está entronizado no meio do louvor. Satanás quer fazer com que nós ficamos apáticos, ele quer nos distrair, ele quer roubar de nós as promessas que Deus quer fazer através da minha vida. Nós estamos diante de um grande avivamento, mas sabemos que está se levantando uma grande opressão contra a igreja do Senhor, e por isso eu e você, nós precisamos realmente viver uma vida de adorador, uma vida se prostrando, uma vida se rendendo, uma vida buscando o Senhor, uma vida de oração, de oração, de oração, uma vida de louvor, de louvor, uma vida de adoração, de adoração. É assim que nós triunfamos diante de todo e qualquer, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário, e nós somos mais que vencedor, porque nós somos a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo está vivo, Ele reina para sempre, Ele habita dentro de cada um de nós. Tudo que Deus quer de mim e de você é nossa adoração a Ele. Isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Isso nos fortalece, fará com que nós vivemos uma vida vitoriosa. Adorando, 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 louvando, louvando, orando, declarando, usando a autoridade. Por quê? Porque Jesus já venceu todas as coisas. Foi na morte de Cristo que Deus revelou a loucura da sabedoria humana e a fraqueza do poder de Deus. Foi através da morte de Cristo. A morte de Cristo, que Satanás fez tudo para que ele morresse, foi a maior sataneira de Satanás. Porque ele não imaginaria o que Jesus ressuscitaria e nos estaria fazer de nós mais que vencedor. Fomos chamados para participar da comunhão, por causa da união que eu e você temos com Cristo. Ele morreu por mim, morreu por você, fomos batizados em seu nome, somos identificados com Ele na cruz, na sua ressurreição. Recebemos o mesmo Espírito que ressuscitou Ele dentre os mortos. Eu e você recebemos para quê? Para nós triunfarmos, para nós avançarmos, para nós conquistarmos. Em nome de Jesus. Nós precisamos dimensionar essas verdades da palavra de Deus dentro do nosso coração. E ver as coisas acontecendo, porque é esta hora que Deus tem as promessas, que você vai começar a ver as maravilhas, os sinais, os prodígios acontecendo diante dos seus olhos. Satanás sabe que chegou o momento, porque Deus, Ele cumprirá a sua promessa para com as nossas vidas. Deus vai cumprir, por mais que o adversário vai pintar um quadro negro, desesperador, caótico, triste, para você desviar teus olhos das notícias. Não. Olhe para aquilo que a palavra do Senhor diz a meu respeito, a teu respeito, na minha vida, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Olhe para aquilo que a palavra do Senhor diz. Não olhe para as circunstâncias, senão você vai afundar. Nós começamos a viver um momento que nós precisamos aprender a depender 100% do Deus Todo-Poderoso. Veja isso que Isaías 53, 9. E deram-lhe a sepultura como os ímpios, e como rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.
Todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías já estava sinalizando para a cruz, para a morte de Jesus, que ele seria enfermo, ficaria doente, tomaria todo, foi esmagado pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você o adoramos, servimos, para conquistar tudo aquilo que Adão e Eva perderam ali no jardim. Jesus conquistou novamente, para colocar nas nossas mãos, para que eu e você temos vida longa, ou seja, para que eu e você vivamos a eternidade desde agora. Querido, nós podemos viver a eternidade desde agora. Isso se nós estamos em Cristo. Nós estamos numa fase de um propósito, de um desígnio, de um chamado, de uma revelação para cumprir o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Não é tempo de nós ficarmos agora olhando para trás. É tempo de nós olharmos para a cruz, para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Ele conquistou, para aquilo que Ele deu para nós. Porque chegou o momento da igreja do Senhor se posicionar, como nunca se posicionou na face da terra. Porque Jesus já conquistou. Por isso eu e você já podemos desfrutar da eternidade aqui. Porque nós estamos aqui, nós somos escolhidos, nós somos chamados desde o princípio para viver uma vida de graça, uma vida vitoriosa. Nós vimos aí que alicerce maravilhoso para viver essa unidade espiritual em Cristo Jesus. Olha que Paulo escreve em 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Nós temos o selo de qualidade de Cristo. Eu e você fomos selados, nós temos uma identificação. E Ele selou o penhor do Espírito no nosso coração, está escrito, você tem o DNA de Cristo no teu coração. Por isso não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor te deu. Você tem o DNA de Cristo, nós somos selados nele. Nós temos o penhor dele, alto valor, o valor de Cristo é a sua vida. Você vale para Deus tão quanto Jesus vale para o Senhor. O preço de Jesus para Deus é a sua vida, é a minha vida. Ele morreu na cruz, o Filho de Deus, morreu na cruz por causa de mim, por causa de você. Eu e você temos o selo do Espírito. Por isso não deixe o orgulho, a soberba inundar o teu coração, mas viva uma vida vitoriosa, uma vida para o Senhor, porque tudo que nós vivemos em prol do reino de Deus, nós seremos recompensados através dos galardões, porque Deus nunca vai permitir que nós ficamos devedor para ninguém. Ele nunca vai ficar devedor para nós. Mas tudo o que eu e você estiver realizando, o Senhor vai recompensar. Ele nos selou. Ele nos deu penhor, o Espírito em nossos corações, selo como propriedade de nós. Ou seja, nós temos o selo de qualidade. Jesus fez a obra completa. Por isso, não permita que Satanás te engane, te roube as promessas, as provisões, tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Senhor. Nós se tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, tenha consciência dessas coisas, não só no ouvir, mas numa vida prática, numa vida vivendo essa prática, aquilo que eu sou, aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me deu. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do Senhor. Eu preciso viver, eu preciso tomar posse, porque o espírito do anticristo, ele vai vir contra todos os princípios da palavra de Deus. E se eu e você não tiver isso bem forte dentro de nós, no primeiro intempérie, no primeiro vendaval, na primeira oposição, nós desmoronamos. Porque se nós não tivermos essa consciência. Hoje nós temos tantas promessas. Existem dois tipos de influência nas nossas vidas. Existem as influências momentâneas, rápidas, que tentam nos influenciar. Por exemplo, um modelo de roupa, um estilo, um corte de cabelo, uns livros populares, muitas novidades, são coisas que nos influenciam de uma maneira rápida.
De repente todo mundo começa a usar esse tipo de calçado, esse tipo de roupa. São coisas que nos influenciam. São coisas superficiais. Mas isso influencia nossas vidas. Mas existe as influências duradouras. E que aquela que cresce de uma maneira lenta, mas está dentro de nós. Que persiste, que são penetrantes, que são as boas novas, a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Essas coisas, princípio cristão, essas coisas precisam permanecer nas nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que chegar ao nível do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Jesus Cristo. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que nós temos que chegar no nível do varão perfeito, se a Bíblia diz que nós recebemos a mesma medida de fé de que Jesus recebeu, cada um de nós, é a mesma medida. Só que eu e você precisamos desenvolver em nós essa medida de fé. É a mesma coisa. Porque senão Jesus estaria mentindo. Ele diz, aqueles que creem em mim não só farão as obras que eu faço, mas coisas maiores ainda farão. Por quê? Porque a mesma medida, nós recebemos a mesma medida de fé para triunfar, para conquistar, para vencer, para viver uma vida vitoriosa. Então nós precisamos viver o nível de Jesus. Nós somos a imagem dele. Por isso muitas pessoas ignoram essa verdade. Ignoram. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou supremamente, e nos lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é libertador. Por quê? Pelo que também Deus o exaltou supremamente, e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, todo o nome de Jesus se dobre, todo joelho na terra, no céu, na terra e debaixo do céu. No céu, os anjos do Senhor se dobram. Na terra, todo homem. E debaixo da terra, onde está o inferno, todos, Satanás, seus demônios, tudo se dobrarão. Um dia se dirão, só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus. Hoje as pessoas nos confrontam, as pessoas escarnecem, as pessoas ficam brincando, ficam nos tirando, muitas vezes, tirando sarro de nós, mas não. Nós sabemos que um dia todo esse joelho se dobrará. Por quê? As pessoas lutam, porque as pessoas se levantam contra o evangélico, porque o evangélico é o único que transforma a vida, o evangelho é o único que muda a vida, o evangelho é o único que faz com que nós tenhamos uma vida diferente. Nenhuma religião faz isso, a religião simplesmente é uma aparência, e aquilo não transforma, não muda, tem uma liberdade para alimentar a sua carne, mas o evangelho, o poder de Deus, a palavra da cruz, ela transforma, ela liberta, ela edifica, ela nos faz mais que vencedor, ela nos faz com que nós vivemos uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, uma vida cheia de graça, uma vida triunfante em todas as áreas. É isso que Deus conta com a igreja, eu e você. Toda língua que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, toda língua tem que confessar, tem que confessar. Você vai ver Rita com aquele bigode ridículo dele se dobrando diante do Senhor e dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra e a glória e o louvor para todos sempre. A influência no reino de Deus é irresistível. Deus é fiel à sua palavra. E por isso nós precisamos despertar para essa vitória. Despertar para aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja. Eu e você temos a palavra da reconciliação. Eu e você temos a palavra da vitória. Eu e você temos a resposta para o mundo. Eu e você somos mais que vencedor. Eu e você, como a igreja do Senhor, nós temos esse poder delegado dentro de nós para influenciar o mundo lá fora. Por isso que Satanás tenta calar a nossa boca, causar todo tipo de intriga.
A minha pergunta, como que você está influenciando as pessoas lá fora? Para o reino de Deus? Porque é isso que Deus quer de nós, influenciarmos. As pessoas olhem para você e vejam Deus em você. As pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. As pessoas olhem para você e vejam você como homem de Deus, uma mulher de Deus. Para que você manifeste o reino de Deus. As pessoas dizem, eu quero isso, eu quero essa paz que você tem, eu quero essa alegria que você tem, eu quero essa graça que está sobre você, eu quero essa alegria que está sobre você. É isso que Deus quer que nós manifestamos, aquilo que Jesus fala na oração dominical. Mateus 6,10, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, estabelecendo um reino de alegria, de paz, de vitória, de conquista, de uma vida triunfante. É isso que Deus espera, através da igreja. Somente a igreja do Senhor pode manifestar o reino de Deus. Somente ela. A igreja do Senhor. Então eu e você, a Bíblia diz que eu e você somos o perfume da terra. Eu e você somos o sal da terra. Eu e você somos a luz do mundo. É assim. Poucos dizem amém. Quando você diz amém, eu concordo. Eu sou a luz, eu sou sal, eu sou perfume. Quando você concorda, você diz. Então, porque no céu não existe dor, não existe tristeza, não existe mágoa, não existe ódio. Você tem uma vida para sempre, isso é possível, se Deus falou, se Jesus falou, é possível, diante de um caos. Eu sempre tenho falado, você sabia que eu e você, é a única Bíblia que os incrédulos lê todos os dias? Você sabia? Eu e você, é a única Bíblia que as pessoas incrédulas, elas lê todo dia. Você sabia que a sua vida está sendo examinada todos os dias? Não só pelo Espírito Santo, mas por todas as pessoas que andam ao nosso redor. Você sabia que as pessoas estão aprendendo com você, diante do teu comportamento como filho de Deus? Você sabia disso? Que as pessoas aprendem com você, aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca, a tua maneira de ser, a tua maneira que você procede. Você sabia que as pessoas estão aprendendo com você? Por quê? Porque eles têm que ver em nós, que nós somos a imagem de Cristo, que nós temos a imagem correta de Cristo. Porque Cristo nos chamou, a Bíblia diz que Ele nos santificou, Ele nos fez justo, santo, puro. Mas para que isso aconteça, é preciso uma mudança na nossa mente, e uma mudança no nosso coração também. É assim que o Senhor manifesta na minha vida e na sua vida, o seu Espírito, o seu reino. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Provérbios 11, 10 e 11. Provérbios 11, versículo 10, diz assim: quando o justo prospera, exalta a cidade. Veja, quando o justo prospera, quem é justo? Justo, todos aqueles que são filhos de Deus. Quando o justo prospera, toda a cidade é exaltada. Por isso que o diabo vai tentar fazer o possível e impossível parar-nos. Para que você não prospere, para que você não tenha uma vida de abundância, para que você não tenha uma vida alegre, para que você não tenha uma vida vitoriosa. E quando o ímpio perece, quando perece o ímpio, há júbilo. Então, quando o ímpio perece, há júbilo também. Olha o 11, Provérbio 11, 11. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca do ímpio é derrubado. A bênção de Deus, aquilo que o Senhor já liberou para nós, que o diabo tenta todos os dias roubar de você, porque ele sabe que a tua vida de justo faz com que a cidade prospere, que a bênção do Senhor vai exaltar sobre aquela cidade. Então nós podemos, quando eu e você, ou seja, onde quer que você esteja, você precisa ter essa consciência.
que você estando nesse lugar, Deus quer se manifestar através da sua vida, para que as pessoas prosperem, para que a tua rua prospere, para que a cidade prospere, para que toda a cidade seja exaltada, seja conhecida. Deus depositou isso para mim e para você. Por isso que Satanás ele vai fazer o possível e impossível para você se tornar o que uma pessoa ímpio. O ímpio é aquele que conhece Deus, mas não pratica a palavra de Deus. O ímpio é aquele que sabe que Deus existe, sabe do poder de Deus, mas não dá testemunho de uma vida cristã. Essa pessoa ímpia, é essas pessoas que o diabo quer, que todo mundo venha viver essa vida distante, apostato da palavra de Deus, porque assim ele vai se apoderando. Nós vemos tantos escândalos dentro das igrejas, homens e mulheres de Deus escandalizando o nome do Senhor, mas está chegando o momento que Deus vai trazer uma peneirada sobre a sua igreja, e a igreja do Brasil, é isso que o Espírito Santo de Deus está falando. O Senhor vai começar a peneirar, mas o Senhor vai levantar aquele justo, a geração nova, cheio da graça, cheio do poder, pessoas que têm compromisso com o reino, pessoas que têm compromisso com a palavra, pessoas que têm compromisso com a sua noiva. Isso sim, Deus fará toda a diferença. Por isso, eu vejo a fúria, a ira, o levante das trevas contra esta igreja, porque o nosso país é o maior país cristão do mundo, e o diabo está tentando nos calar e parar. Nós estamos diante de uma guerra espiritual tão grande, que nós não temos tempo de ficar brincando de crente. Chegou um momento que tudo que eu ouço e tudo que eu falo tem que ser digno de louvor e adoração a Deus. Tudo que você ouve, chegou o tempo, e tudo que você fala tem que ser digno de louvor ao nosso Deus. Devemos nos esforçar para viver essa vida vitoriosa. Jesus foi para a cruz. Para quê? Por um grande propósito. Por isso a igreja de Jesus deve influenciar a humanidade. Veja que as pessoas no mundo eles procuram imitar os seus ídolos, os seus deuses. É assim que as pessoas no mundo, eles procuram imitar os seus ídolos, procuram imitar seus deuses. Que tipo de roupa, que corte de cabelo, eles querem fazer igual aquilo que os seus ídolos. Lembra na época de Michael Jackson, quantas pessoas se vestiam, faziam prática, dançavam, faziam igual. Elvis Presley, todo mundo colocando a roupa, queria ser igual ao Elvis. Nós já somos a imagem de Cristo Jesus. Tudo que eu e você assumir a identidade de filho de Deus, de povo de Deus, de um povo que faz a diferença da face da terra. Porque as pessoas estão lendo a nossa vida, e nada passa oculto diante do Senhor. As pessoas querem viver uma vida religiosa. A religião prepara o homem para deixar a terra. O reino de Deus, ele manifesta para que o homem venha dominar a terra. A religião está aí preparando o homem ter que subir. É como aquele crente, né? Eu arrumei minhas malas aqui, estou esperando a volta de Jesus. E esquece que tem tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas que não conhecem Jesus. Ele está pensando somente nele, esse é religioso. O reino de Deus, ele está aqui para dominar. Eu e você estamos aqui para dominar, porque a palavra do Senhor, ela é vitoriosa, ela se cumpre para aqueles que creem, para aqueles que praticam. Olha porque está escrito em Josué 21:45. Olha com Josué terminando a sua missão, terminando a sua carreira, ele diz assim: a palavra alguma falhou de todas as coisas, de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué estava falando ali, já com a sua idade avançada. Ele diz: tudo que a palavra, tudo que Deus falou para nós, tudo que Deus falou, as coisas boas que o Senhor falou para Israel, ela se cumpriu nas nossas vidas. Tudo se cumpriu. Toda a palavra que Deus tem para você, se você crer, ela vai se cumprir. Todas as palavras que Deus trouxe para você,
todas as revelações que Deus trouxe para a sua vida, humanamente você acha, puxa vida, mas eu vou me tornar um homem rico da noite para o dia. Se Deus falou isso com você, você vai se tornar. Se você, seja o que Deus falou com você, ou que você buscou de Deus crendo, aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor promete para mim e para você, Ele cumprirá todas as coisas. Tudo que eu e você devemos ficar na posição, no lugar aonde que Ele nos colocou, e Deus vai cumprir esse propósito na sua vida e através da sua vida, porque tudo Ele cumpriu, tudo já está pronto, tudo está preparado. A igreja do Senhor, dentro de breve, ela vai subir de uma maneira grandiosa, poderosa e sobrenatural. Eu vi esses dias, uma avó gravou um áudio, suas 3 netinhas estavam cantando, acho que a mais velha tinha máximo 6, 7 anos. E elas estavam cantando, de repente Jesus falou com uma delas. E elas começaram a chorar. E elas começaram a falar em línguas, crianças, 5, 6 anos. E ali o Senhor falando para falar para a igreja, prepare a igreja, que breve Jesus está voltando. Ele vai voltar à igreja, a igreja está dormindo, a igreja tem que despertar. Aquelas crianças, aquela avó chorando, gravando, não sei se você viu esse áudio. Deus está falando conosco. Você sabia que Deus não mente? A religião, ela fica concentrada no céu. Nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos tomar água, comer da árvore da vida, comer isso, tal. O reino concentra na missão nossa aqui na terra, de trazer a existência. A religião, o homem tenta se aproximar de Deus. O reino é Deus que se aproxima do homem, porque Ele habita dentro de nós. Por quê? Porque eu e você fomos escolhidos para governar, para reger. Em Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:6, Ele nos fez reis e sacerdote para Deus, ou seja, Deus só aceita adoração, só aceita serviço de reis e sacerdote. Davi, ele era rei e Davi era sacerdote. Saul era somente rei. E Deus nos fez reis e sacerdote para Ele. Para que eu e você possamos estar intercedendo. O poder da oração, o poder da oração. O poder da adoração. O poder de nós estarmos declarando a palavra dEle. Porque se nós vivermos uma vida sem propósito, essa vida não significa nada para nós. Porque muitos estão ouvindo a voz do diabo. E dizem, eu não vou fazer mais, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Esqueceram da cruz, da obra da cruz, do chamado, do propósito. É muito mais fácil ouvir a voz do inimigo, maciando o nosso ego, do que nós olhar para Jesus, o autor, e assumir a nossa identidade, que nós temos o selo de Cristo Jesus. A minha pergunta é, foi para isso que Jesus morreu na cruz? Será que o meu orgulho é maior que o sacrifício de Jesus? Se eu entendo isso, então não entendo nada de palavra de Deus. Porque a nossa vida deve ser como um bom artista, que antes dele desenhar, antes dele pintar, ele já tem tudo aquilo dentro da sua mente. Nós também, nós temos que estar dentro de nós. Antes de nós tomar qualquer atitude, antes de nós fazer, nós temos que estar com essa convicção, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, maior que está em mim do que está no mundo, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, eu sou mais que vencedor, eu tenho a solução, eu tenho a palavra profética, eu tenho a palavra de conhecimento, eu tenho a palavra. Todo artista, antes dele fazer, ele já tem na sua mente. Eu e você precisamos, nós temos o Espírito de Deus. Tudo que eu e você precisamos alinhar a palavra de Deus com o Espírito de Deus e deixar o Espírito Santo, deixar Deus ser Deus das nossas vidas.
E aí nós teremos resultado extraordinário. Amado, eu não gosto de ficar falando de mim, mas eu preciso falar, eu estou em casa. Eu ficava constrangido, as pessoas vindo, criança, homens, mulher, me abraçando nesse final, semana passada. Pastor, Deus está na sua vida. Pastor, louvo a Deus, continua assim. Muita simplicidade, mas muito poder. Amado, isso constrange a gente. Mas do outro lado, isso traz uma força, uma graça, uma alegria. Saber que eu estou aqui para servir o reino, servir o Senhor, para ser um arauto, um porta-voz. Eu recebi, agora, essa semana, de um escrivão da Polícia Civil, falou: pastor, eu fui impactado, Deus abriu meus olhos espiritual, a minha família foi tocada por aquela mensagem que você pregou. Esse homem veio me abraçar chorando, ele, a família dele, as 3 filhas dele. Pastor, eu fui impactado, louvo a Deus por conhecer você, eu já participei de muitos cultos, mas eu nunca participei de uma forma desta maneira. Estou contando porque eu estou em casa, não é para me vangloriar, mas o Espírito Santo é Deus de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer. Nós precisamos deixar Deus operar nas nossas vidas, operar coisas grandes, poderosas, sobrenatural. Você tem o potencial de Deus para cumprir a vontade de Deus. Você tem o potencial de Deus para cumprir a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós estamos aprisionando esse propósito dentro de nós. Nós estamos aprisionando o propósito. Nós temos tesouros que Deus colocou dentro de cada um de nós. Dentro de você existe tesouro, existe riqueza que vai solucionar as pessoas que estão ao seu redor. Dentro de cada um de nós, o Senhor depositou talentos para fazer toda a diferença, aonde quer que você esteja. Você crê nisso? Que tem talento, tem riqueza dentro de você? Se você viver com talento, traz responsabilidade. Morrer com talento revela irresponsabilidade. Se eu tenho talento, teu tesouro, eu tenho responsabilidade diante do Senhor. Toda a criação foi projetada no princípio simples de dar e receber. Preste atenção no que eu estou falando. Todos nós, tudo o que Deus fez, toda a criação, nós fomos projetados num princípio bem simples, de dar e de receber. Imagina as plantas se não liberasse oxigênios para nós. Como nós seríamos? Como nós seríamos? Ou se nós, ser humano, não liberasse o dióxido de carbono que nós produzimos, o mundo seria um caos. A própria natureza, ela dá, ela recebe. Eu e você, a hora que nós entendermos que tem coisas que Deus nos dá para nos dar. E quando nós damos, nós recebemos. Deus nos deu esse potencial para que eu e você possamos enriquecer outras pessoas. Amém, queridos? Deus, eu repito para você, porque o Espírito Santo está falando muito forte dentro de mim. Deus deu potencial nas nossas vidas, para que eu e você possamos enriquecer outras pessoas. E através do potencial de outras pessoas, você vai enriquecer também. Existe tesouro dentro de cada um de nós. O diabo quer que você morra com todo esse tesouro. Não deixe Satanás roubar esse tesouro. Esse tesouro você recebeu de Cristo, você tem selo para manifestar neste mundo, manifestar o reino de Deus aqui neste mundo, para as coisas, tesouros espirituais, que precisa, que a hora que você acessar esses tesouros espirituais, automaticamente ele vai materializar no natural, de uma maneira grande, poderosa, tremenda e sobrenatural, porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso, comece a explorar o inexplorado.
comece a explorar aquilo que é inexplorado na sua vida. Deus quer manifestar. Tudo que eu e você precisamos é abrir o coração, deixar o Espírito Santo, deixar Deus se manifestar, trazer essas verdades para dentro de nós e começar a caminhar sobre essa verdade. Libera o reservatório que existe dentro de você. Palavra de vida, palavra de amor, palavra de fé, palavra de conquista, palavra de alegria, palavra de paz, palavra de vitória, palavra de mais que vitorioso. Comece a liberar esse reservatório que está dentro de você. Isso alegra o Senhor, e quanto mais você libera, mais o Espírito de Deus se manifesta. Comece a liberar esse dom que Deus te deu. Dos 9 dons, pelo menos um você tem. Comece a liberar esses dons, comece a liberar os talentos que Deus te deu. Isso vai impactar a cidade, isso vai exaltar a cidade, isso vai tocar as pessoas, isso vai tocar as vidas, isso vai libertar, isso vai salvar, isso vai enriquecer vida, porque Deus opera através de vida, Deus salva através de vida, Deus cura através de vida, Deus ministra através de vidas. Oh, halabahalabahalabaya. Aleluia. Daqui a pouco nós sobe. A igreja do Senhor vai subir. Nós vamos subir, porque nós somos o povo da promessa. Deus derramou seu Espírito sobre nós para que eu e você influenciamos a terra. Apocalipse 5:10, se nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, reinaremos sobre essa terra. Nós reinamos sobre essa terra. O diabo não tem poder. Tudo que eu e você devemos ter essa consciência. A ótica do Senhor. Deus olha para você e olha para dentro de você. Eu vou falar essas palavras. Se você tiver até a liberdade, feche os olhos e receba dentro de você. Vós sois uma geração eleita, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é assim, Deus te vê assim. Vós que outrora nem eras povo, agora sois de Deus. Vós que não tinha alcançado misericórdia, agora tem alcançado. Deus é Ele o Senhor das nossas vidas. Você é precioso para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós seus anjos, poderosos em força, que cumpriram as suas ordens e obedecem à voz da sua palavra. Deus está levantando essa geração nesses últimos dias com poder, com graça, com impacto, com virtude, com manifestação poderosa do Espírito de Deus para influenciar este mundo. Eu sei que Satanás está em crise, porque não adianta, Deus nos escolheu, eu e você fomos escolhidos para influenciar. Por isso nessa noite eu me levanto com uma voz profética e eu declaro sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o teu casamento, a tua família, vida vitoriosa, vida cheia de graça, vida de alegria, vida de paz, vida triunfante, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você que a resposta, o milagre, a manifestação de Deus, eu declaro sobre o teu ministério, que Deus levanta você e começa a te usar como você nunca poderia imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você querer, posso ficar em pé, vamos louvar o Senhor com cântico. O Senhor quer a nossa adoração, o Senhor quer o nosso louvor, o Senhor quer a nossa gratidão a Ele, a honra e a glória, o louvor e a adoração. Receba no teu espírito essa palavra, receba no teu coração esta mensagem. Isso, Deus está fazendo algo grandioso, Ele é verdadeiro. Nós somos privilegiados por receber uma palavra como essa nos nossos corações. Alegra seu coração, alegra seu espírito, porque Deus é fiel para conosco, em nome de Jesus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.